Falei, muito obrigado. Meu Deus, estou a reparar o pai da minha vida, que não é assim. Estou a ver, sou a diferença da minha vida, que não é assim. Estou a olhar. Ele está conduzindo, eu só estou a olhar. Estou a olhar a minha vida. Estou a ver se tem buraco. Estou a ver se aí tem buraco, não estou a ver. Aqui não tem buraco. Estou a olhar, minha vida. Estou a ver. Toma like, conta com o país, está a ver? Estou imaginando. E isso era de noite ou de dia? Nessa altura, olhar para cima. Não conta. Também outra morte de imagem. Boa pergunta. Outra morte de imagem. Conta. Saí da banda à noite. Saí da banda à noite, às 22, 23. Cheguei de manhã. Nós cheguei 23, cheguei em Marrocos, são 5 horas, 4 e tal. Marrocos e tal, quando saio do Marrocos para Tuga, chego já assim, saio do Marrocos tipo lá país. Saio do Marrocos tipo lá país. Voltaste a chegar à noite de novo, né? Quando chego aqui na Tuga, já às 19, 20. Cota, o que me mata? O que me matou, Cota? Cheguei aqui na Tuga, estou vendo que são 20 horas, não está claro. Falei, vamos morrer essa petista. Estou a chegar aqui, estou a ver no relógio, 20 horas. E estou a ver, ainda está claro. Falei, porque no verão fica até às 21, quase 22. Fica claro, Cota, fica claro de minha vida, vamos morrer, está claro. Está claro, velho. Já está escuro em Angola, aqui não está claro. E essas cenas, tu a dizer isso tudo, mas só para ti, né? Não tinhas ninguém para falar, estavas a falar só contigo. Sozinho, eu estou falando sozinho. Estou a falar, eu estava a conversar com a minha mala. Começo com a minha mala, Como é mala? Estamos mal hoje. Estou a falar com a minha mala, Cota. Falei, vamos morrer, mala. Vamos morrer, ainda está claro essa hora. Em Angola já está escuro. Aqui, quer dizer, em Angola essa hora, as neném estão dormindo já, as neném. Aqui, ainda estão acordadas, ainda está lá. Claro. Como é que é, meu Deus? Como é que é? Depois fui sair dali do aeroporto de Portugal para um voo. Quando entro já em França, ficou escuro já. Ficou normal, né? Quando vou sair de Lisboa, ainda estava claro. Então às 21, às 21h10. Quando eu cheguei em França, já estava escuro. Já era meia-noite e tal. Estava escuro. Cheguei já com. Quer dizer, também nunca vi. Até, por vezes era uma pessoa que me mandei para a França, por vezes ia me fazer mal, tá vendo, né? A luta pela sobrevivência, Cota. Isso foi uma luta pela sobrevivência. Sim, Cota. Chegas lá, encontras o Brada, tens essa paz de espírito, chegas ali, tu consegues partilhar com ele aquela tua primeira aflição do avião toda ou guardas isso para ti e não toca? Não, lhe expliquei. Não, porque eu sou assim, meu Cota. Eu gosto de falar, Eu sou um tipo de pessoa que quando chego num sítio onde não conheço ninguém, primeiro bato bola baixa, para conhecer primeiro o pessoal que na qual está no meu redor. Só depois de eu conhecer algumas pessoas que começam a falar. Que as pessoas por vezes não entendem. Quando você já está a falar, por vezes tu já és assim. Gosta de falar, gosta de brincar. Há pessoas que não entendem essa parte, não querem faltar respeito, querem também querem falar mal contigo. Então, por vezes eu gosto de chegar onde não conheço ninguém. Primeiro pauso. Vejo quem falta respeito, quem não falta respeito. Pausa. Depois de eu conhecer o pessoal, começo a falar, a brincar. Então, quando eu cheguei, ele vi, estava sendo um pouco tímido, mas depois dele começar a falar comigo, me passar a palavra, falar mais algumas coisas, eu vi, não, vou lhe contar. Falei, Bocota, eu vou te mentir, ia falecer. Ia falecer. Era hoje. Estou a falar, Cota.
Cheguei em Portugal, 20 horas, não estava claro, pô. E o gajo se matar de rir, não? Ela se matar de rir. Disse, não, quando é verão, é mesmo assim. E também há vezes que nós estamos no inverno. E inverno, né? Eu acho que inverno, primavera, é uma coisa desse parecida. E também quando são 17 horas, também está escuro. Já está escuro, exatamente. Já está escuro. Então, ele começou a me explicar, não, aqui é assim mesmo, às vezes também, que quando chega essa hora, assim, mas fica escuro, demora, fica escuro, às vezes é 22 horas e 20, e 30, e quando fica escuro, quando escurecer. E até depois cheguei. E como é? A primeira chamada, tipo, para a banda, para dizer ao people, cheguei, estou bem, como é que é? Escuta já, Cota. Chegamos já. Ele pegou, não, meu filho, eu aqui não posso te meter no hotel. Aqui é uma única coisa mesmo. Você tem que estar na minha casa, fica na minha casa. Você te meter no hotel, vamos gastar muito dinheiro. E também tu vieste aqui, ainda é para trabalhar, para aparecer, fazer tua imagem. Então, não está a pagar nada para você começar. Não está a pagar aqui nenhum show, então. Entramos na minha casa e disse, Mocota, eu aqui não tenho problema, porque não, o hotel na tua casa. Vai me meter no hotel, eu não falo francês. Vou falar como que a pessoa que está lá trabalhando no hotel. A começar, exatamente. E depois ele falou, não, acordamos demais, tá, tomei um banho, escovei os dentes para comer alguma coisa. Falei, Monengo, falei, como já cheguei, eu preciso fazer uma foto boa, ok, vídeo, para as pessoas saberem que eu já estou aqui na Europa. Ok. Para todo o meu bairro já, para saber que eu já estou aqui na Europa, todo mundo para saber que eu estou fora. O Scrum, mas nesse tempo era mais Facebook, né? Tipo, fazias vídeo, Facebook, e depois mandavas para o WhatsApp. Sim, nesse tempo eu já tinha um Instagram. Eu quando criei o meu Instagram, eu não era famoso, não era conhecido, mas já cantava. Criei o meu Instagram já há muito tempo, com a ajuda mesmo do Elástico, do Powerboy, porque agora não fez ser cantor, aquele momento que eu expliquei. Criei o meu Instagram, mas o meu Instagram eu não usava muito. Eu não gostava muito de usar, eu não gostava nem um pouco. Eu usava mais o Facebook e o WhatsApp. E o Facebook é que era a maior febre, né? Com certeza. E aí lá nós acordamos e falou, não, vou te levar na Bastille, porque eu fui para a França em Grenoble. Fiquei em Grenoble. Sim. Ele disse, não, vou te levar aqui numa montanha que chamam Bastille, que você para subir naquela montanha, sobe assim dentro de uma bola assim que passa num fio. Eu pensei, qual é a bola? Aquela bola, você sobe naquela bola, passa assim, passa no fio. Uma bola que eu subi lá e fomos parando numa montanha Bastille, grande da banda. Aquela é uma banda que você consegue ver a vista toda de Grenoble, da cidade. Nós fomos naquela montanha, ele me fez já uma foto bem bala, já peguei, já tracei já o cabelo, já fiz já uma virada, cortei já bem o cabelo já de manhã, fomos lá na montanha Bastille, fiz uma foto bem bonitinha, fiz um vídeo a dançar, não, preciso fazer uma foto e um vídeo. Fiz a foto, porque eu também já tinha todo o marketing, como é que trabalhar, já sabia como é que eu posso trabalhar o marketing, já tinha o marketing na minha mente. Não, vou postar a foto às 19 horas, para estar sabendo que eu já estou aqui na Europa, vou postar o vídeo às 22 horas, espalhar no todo do WhatsApp, Mocota. Fiz a foto, só publiquei a foto no Facebook, espalhei no WhatsApp, febre grande, Cota. Só a minha foto, quer dizer, só das pessoas saberem quanto Cota, não vou te mentir, epá. É bom, é bonito. Só as pessoas saberem que eu estou em França, quer dizer, um miúdo maluco que dança sem biquíni, como as pessoas falavam, que não podia bater. Aquela todas as críticas, eu estou a ver, não.
Epa, também foi bom também eu ter recebido aquelas críticas, me fez crescer mais. E eu, daquelas críticas, eu dobrei as críticas todas, fiz um bolo e comi. Eu mostrei a pessoas que um dia vão gostar de mim. Porque eu não julgo as pessoas eu não julgo ninguém que me criticava, porque até as pessoas que não me criticavam, hoje me amam, ué. Fala, Mondengue, você mostrou que persistência é a chave do sucesso. Você mostrou que tudo é possível. Você mostrou que fé, determinação, você vai. Fantástico. Olha, tocando nesse ponto, tu estás lá em França, esta é a parte da imagem. Quando é que começas a sentir dentro aí do quanto tempo é que ficas em França? E quando é que começas a sentir repercussão em termos do people curtir a tua dança e a música e começar a tocar? Apesar deles falarem francês, como é que a comunidade te recebeu? Havia a comunidade angolana que se juntou a ti? Como é que foi isso? Como é que foi esse movimento? Tá bom, é isso mesmo. Sim, quando eu publiquei a imagem, eu nunca tive aqueles todos like e comentários e partilha no meu Facebook. Eu publiquei a minha imagem que já estou em França, Cota. 10 minutos, 500 likes, 300 comentários, 150 partilhas. Falei, vou morrer minha vida. Falei, vou morrer. Eu o quê? Eu nunca vi isso na minha vida. No meu Facebook, quando eu publicava uma foto, 1 hora, 20 likes, 3 comentários, nenhuma partilha. Eu não comecei a ver a diferença. Quer dizer, são pequenas coisas que te motivam. Ok. Aí, quer dizer, aí nessa fase, se calhar, tu percebeste, está a valer a pena estar aqui. Quer dizer, bateu-te a cena, né? Quer dizer, era a tua ideia e estavas a ver que Deus estava a mostrar sinais, né? Certo, ouvi não. Afinal, as pessoas, quer dizer, já estão a começar a estar comigo. Quer dizer, as pessoas já estão a começar a me acarinhar, estar comigo, já vi. Quer dizer, está a ser positivo. Eu vi 10 minutos, 500 likes, 300 comentários, 150 partilhas. Vixe, 10 minutos, nunca vi isso. Vi, não, tá bom. Bum. Começamos já a receber mensagens já do WhatsApp. A partir da Tuga. Ok. Porque aqui na Tuga, as pessoas já me conheciam, já sabiam dos meus vídeos. Aqui na Tuga, a internet aqui na Tuga é bué, aqui na Europa é bué. Aqui na Tuga, aqui na Portugal também é nosso. Aqui na Tuga a net é bué. Então, eu vi, publiquei a foto, vi já pode comentário, pode like, pode só darem força, pode partilhas. Todo o bairro estava comigo. Depois, quando eu publico o vídeo e mando no grupo do WhatsApp, mandei no Não Tá Bom, publicou, o vídeo viralizou, que eu fiz na montanha, viralizou, muito de comentários, bateu mais de 100 mil visualizações em menos de 2 horas. Uau. Partilhas. E depois eu assustei o vídeo, começou a rolar em de páginas. Vi numa página no Museu que Cuia, vi numas páginas também no Che Agora Aguenta, vi minha vida. Tá a dar certo, Deus é bom, tá a dar certo, Deus é bom, tá a dar certo. E depois comecei a receber mensagem no WhatsApp, no meu primeiro, mensagem no meu, e depois comecei a reencaminhar em mensagem no meu agente, que estava trabalhando comigo lá em França, que é o Mano Lebos. Falei, mano, já começaram a mandar mensagem. Portugal já querem. Ele começou a fazer os contratos e tal. Só que depois